Olá, boa noite, tudo bom? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está conosco, até aqui nos consola, nos ajuda, nos levanta, nos prepara para a batalha. Boa noite. O Senhor é bom o tempo todo, né? E nós queremos agradecer aí pela sua presença. Sejam bem-vindos a mais essa live, a mais essa ministração, a esse compartilhar que nós vamos estar junto aí durante essa 1 hora. E eu sei que será um tempo bem especial, será um tempo bem proveitoso e Deus quer falar aos nossos corações. Deus, ele tem pressa, né? Os dias têm corrido e Deus, ele tem pressa de resgatar vidas. Deus quer usar a sua vida. Então seja bem-vindo, que você possa ir compartilhar junto com a gente, que você possa, enquanto a gente está ministrando, trazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração para esses dias. Você pode estar aí compartilhando também, escrevendo embaixo, né, trazendo aí mais revelações para que as pessoas possam interagir, para que as pessoas possam ver a revelação de Deus. Amém? Sejam bem-vindos, boa noite. E eu creio que Deus fará grandes coisas e falará conosco. Amém. Boa noite. Que Deus possa ministrar o nosso coração durante esse momento que nós vamos estar juntos, né? Obrigado por você estar junto conosco, né? Sempre estar entrando nas lives e participando, né? Comentando e compartilhando com os amigos. Que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas. Aquilo que Deus tem para cada um de nós, que possa ser concluído o projeto, o plano que Ele tem para nós. Amém? Que Deus possa ministrar o nosso coração. Chegando agora mais um final de semana, né? Que Deus possa ministrar nossas vidas. A gente tem participado toda sexta-feira, né? Tem as lives dos pastores que tem ministrado nossos corações, tem ministrado palavra poderosa. E hoje, né, é mais um dia novo que está chegando no final de semana, que nós vamos estar reunidos no domingo também, ali na igreja, né, na Vila Marcelo, que nós possamos estar todos juntos para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos lá? Vamos. Pai eterno e Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e não só a nós, mas todo o Teu povo, toda a Tua igreja, e muitos, Senhor, que vão ouvir, que vão assistir essa live, Senhor. Senhor, o Senhor tem trabalhado esses dias, o Senhor tem trabalhado nos corações, o Senhor tem ministrado. Senhor, quão preciosas são as Tuas palavras, quão precioso, Senhor, são o Teu reino, quão precioso são as Suas revelações, Senhor, que o Senhor tem trazido nesses dias. Esses dias têm sido dias reveladores da Tua presença, Senhor. O Senhor tem se revelado, o Senhor tem se mostrado, o Senhor tem aberto o seu coração, Pai, para que a gente possa te ver, para que a gente possa te conhecer. Verdadeiramente o Senhor tem se revelado, tem revelado aquilo que está no teu coração. E o Senhor tem trazido vida, Senhor, sobre nós, sobre o teu povo. Pedimos que o Senhor venha nessa noite, Pai, falar nos nossos corações, que o Senhor possa trazer a revelação daquilo que o Senhor quer, como o Senhor quer que nós venhamos agir, o que o Senhor quer para esses dias, Senhor, o que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Senhor, toma tudo nas Tuas mãos, abençoa, Senhor, cada pessoa que está se achegando neste momento, cada pessoa que deixou, Senhor, os seus afazeres, que deixou, Senhor, a sua casa, que deixou, Senhor, talvez algo, a sua cama, dormir, descansar, para estar conosco, para ouvir a Tua palavra. Que ela receba, Senhor, a força, que ela receba, Senhor, o dom
que ela receba, Senhor, a unção, a graça e a cura, Senhor, para a sua alma. Pai, nós te louvamos nessa noite, pedimos que o Senhor fique conosco, que fale aos nossos corações, que não seja nós, mas a tua presença, o teu Espírito a falar. No nome de Jesus. Amém. 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 Esses dias eu estava na cozinha e de repente me saltou um versículo, né? Eu estava conversando com o pastor Luiz e me saltou um versículo. Por duas situações, esse versículo saltou o meu coração, né? E aí nós ficamos estudando, o pastor falou que nós iríamos fazer a live e nós estávamos estudando durante esses dias, né, sobre João 4:35, né? O versículo que saltou no nosso coração é esse: eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já se branquejam para a ceifa. Quer dizer, já estão maduros em alguns versículos, né? Falam, já estão maduros para a ceifa. E nós colocamos essa ministração, né? A revelação que Deus trouxe, como identificando o chamado e abrindo os olhos para a colheita, né? O Senhor, ele falou conosco, né, através desse versículo, né, que os campos estão brancos, os campos estão prontos para a colheita. E nós vamos saber nessa noite o que seriam esses campos, né? Você já deve ter lido isso na sua Bíblia, né? Erguei os olhos e vede, pois já branquejam, os campos estão maduros para a ceifa. Amém? E antes da gente falar, nós vamos ler João 4, mas antes da gente ler João 4, nós queremos trazer uma profecia, né? Algo que Isaías, ele profetizou, ele trouxe essa profecia, né? Do nascimento e o reino do príncipe da paz. Está em Isaías 9, né? O nascimento e o reino do príncipe da paz. Você lembra? Está escrito assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tem-se multiplicado esse povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando reparte os seus despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre eles, e a vara lhes ferira os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. No versículo 8, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Né? Então, Isaías anunciou o reino do príncipe da paz. E ele falou aqui anuncia-se de uma cidade, né, que existia muitas guerras, muitas situações, né? Essas terras eram desprezíveis, né? Elas estavam totalmente em trevas. Mas ele fala que esse povo dessa terra, que é da terra de Zebulon, da terra de Naftali, do Jordão da Galileia, dos gentios, de Samaria, essas terras aonde Jesus mais andou. A terra que Jesus mais andou foi na Galileia, foi em Samaria, foi em Jerusalém, foi essas terras. E Isaías, ele estava profetizando sobre essas terras. Ele estava anunciando, né, que veria um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, essa é a profecia
sobre aquela terra, sobre aquele povo, né? E nós queremos aí ler também, o que a gente vai ler, né, é em João 4. Isaías teve essa revelação muitos anos antes, né, de Jesus vir, né? É muito forte isso aí. Amém. E existia um povo que aguardava essa profecia. Os povos aguardavam essa profecia, né? Existia muita guerra, muito conflito, muitas situações. O povo judeu se dividiu, né? E Samaria era um povo que é uma mistura de povos dos judeus e Samaria. Eles se ajuntaram, uma parte dos judeus se ajuntaram em Samaria e uma parte dos judeus e foram para um outro local, para Jerusalém, né? E conta-se a história que os judeus quiseram erguer o templo e Samaria queria ajudar. Os judeus voltaram, né, do exílio, né, que estava aprisionado, por isso que esse povo se formou um pouco de alguns que foram levados, ficaram alguns para trás e eles se misturaram com outros povos e ali eles ficaram. Quando eles voltaram, eles foram construir o templo, né? Sim. Eles foram construir o templo e diz que Samaria queria ajudar, só que eles excluíram a Samaria, o povo samaritano, eles excluíram. Eles foram excluídos, né? Eles foram rejeitados, né? Então existia aí um conflito entre Samaria, o povo samaritano, e os judeus. Existia um conflito, existia um atrito entre eles. Mas nós queremos ler um pouco aqui dessa história, de onde o Espírito Santo quer nos levar, que é João 4, a mulher samaritana. Muitos conhecem essa história, você já leu, o pastor já pregou, né, sobre a mulher samaritana lá no poço, que Jesus foi lá e pediu de beber a água do poço, né? Eu vou ler rapidamente alguns versículos. Então chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, onde dera aos seus filhos José. E ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? A Bíblia aqui explica, João está explicando isso, que eles não se davam. Então, eles falaram, ela falou, por que você me pede água se nós não podemos nos falar? Os judeus não falam, né? E Jesus já sabia da história. O Senhor, ele conhecia cada coisa, né? O Senhor conhecia tudo, ele tinha o conhecimento. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva, né? Então, se ela conhecesse, Jesus falou, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse verdadeiramente quem é Deus, o dom dele, né? O dom de Deus são as dádivas, são os benefícios de Deus para a nossa vida, é a regeneração, a paz, né? A provisão. Então, ele estava falando assim, se você soubesse quem era Deus, o dom, se conhecesse os dons de Deus e quem é que te fala com você, você me pediria água viva, né? Ela não estava sabendo ainda quem é que estava falando com ela, mas Jesus falou assim, você me pediria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde tens água viva? Né? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, a qual ele mesmo bebeu, e bem, sim, e os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Jesus foi confrontando aquela mulher e ela foi mostrando aquilo que estava dentro dela. Ela conhecia a palavra, né? Ela conhecia a palavra, ela conhecia a Torá, só que ela estava longe do dom de Deus, né? Não tinha sido anunciado o reino de Deus e Jesus foi confrontando. Aquela mulher tinha que ir buscar água no poço. Era difícil para ela sair da sua cidade ao meio-dia debaixo do sol. E ela falou assim, não, se ele tem água viva, eu quero que ele me dê dessa água viva. Né? Ela estava com preguiça, não queria mais. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. Ela falou assim, então dá-me dessa água. E aí Jesus continuou confrontando, continuou mostrando como que era a vida daquela mulher, continuou se revelando. Ele falou assim, disse-lhe, Senhor, disse-lhe, vai, chama teu marido e vem cá. E o que respondeu a mulher? Não tenho marido, né? Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e agora os que tem, esse também não é teu, né? E aí a mulher exclamou, Senhor, né? Já pensou alguém chegar para você e começar a te revelar de dentro tudo que você faz, como que você é, né? Já pensou ele falar assim, você tá irado, você é uma pessoa irada, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa, né? Já pensou? E Jesus, ele falou, começou a revelar aquilo que estava dentro dela, a situação, né? Aquela mulher que ela tinha vergonha, ela era uma pessoa excluída, né? E ela falou, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Né? E aí Jesus foi se revelando, né? Foi se mostrando para ela, para aquela mulher. E aí, neste ponto, quando Jesus, lá embaixo, no versículo 27, neste ponto, chegaram seus discípulos e admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse nada, né? Quanto a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse aos homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Né? Aquela mulher... Jesus se revelou àquela mulher, ela foi totalmente tocada. Jesus foi mostrando, falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele foi se mostrando quem ele era. E aquela mulher, ela chegou na cidade, não tinha mais a vergonha, largou o cântaro dela, largou aquilo que ela fazia, né, aquilo que ela estava fazendo naquele momento, e ela foi falar de Jesus. Ela foi falar, falou assim, venham, eis que encontrei um profeta, será ele o Cristo? Ele me disse tudo que eu tenho feito. Ela não teve mais a vergonha, né, que ela tinha. Ela já ia lá naquela hora para ninguém a vê-la, mas ela daquele momento, quando Jesus se revelou para ela, ela já não teve mais vergonha. Ela botou para fora tudo. Ela pôde ali conversar com Jesus e Jesus começou a curar aquela mulher, né? Ela encontrou Jesus, ela recebeu o que ela estava procurando, que era a alegria no coração dela, a paz, né, o amor de Deus na vida dela, né, que ela procurava talvez nos homens, tentando só alguma segurança, né, naquilo que ela estava fazendo, mas você vê que nenhum homem estava ali junto com ela para buscar água, né? Ela tentou, né? Talvez aquela mulher já tinha uma certa, uma idade já, assim, de uns 30 e pouco, 40 anos, sei lá. Vamos supor que essa mulher já tinha uma idade, né? E ela estava ali para pegar água, mas não tinha nenhum homem daqueles, né, que ela teve como marido, como esposo dela. E eles ficaram lá atrás e ela estava servindo, buscando água, buscando, fazendo aquele trabalho que ela precisava de fazer. E quando ela conheceu Jesus, que ela viu que era algo especial, que ela já tinha buscado, né? Ela buscava nos montes, ela orava naquele monte, ela fazia as coisas para Deus. Mas
ela precisava de ter esse encontro com Jesus. E nós hoje, né, muitas das vezes nós oramos, nós vamos na igreja, vamos fazer as coisas, mas nós precisamos ter um encontro com Jesus. Ter esse encontro, né, de tanto que é falado, né, de Jesus, nós precisamos ter um encontro com Ele. Precisamos de ter essa revelação dele para as nossas vidas. Que aí a gente vai conseguir, né, a gente vê que ela foi lá na cidade e ela trouxe vários homens para poder ouvir o que Jesus tinha para ele. Né, como que ela conseguiu trazer? Foi algo assim, uma mudança radical na vida dela. Porque ela ia lá e anunciar, falar, as pessoas não iam acreditar nela. Mas algo tão empolgante assim que ela deve ter falado, com aquela mudança, aquele brilho no rosto dela, que aqueles homens foi ver o que era esse homem mesmo, do que ela estava falando. Amém. Jesus foi se revelando a ela e mostrando aquilo que estava dentro dela, né? E no versículo 31, nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, porque os discípulos voltaram, né? E viram ele conversando com a mulher. E eles disseram, mestre, come. Eles tinham trazido a comida e falavam, Jesus, come, né? E Jesus virou para eles e disse assim, no versículo 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus, além daquela mulher ter saído satisfeita, ela largou o cântaro, ela deixou o seu trabalho, ela largou o cântaro. Com toda a revelação, o encontro com Jesus, ela largou o cântaro, ela saiu satisfeita. A pecadora foi satisfeita recebendo a água viva, né? Ela recebeu a água viva. Jesus transmitiu, ele foi revelando a vida dela, ele foi falando, não, olha, você estava assim, mas se você soubesse o dom de Deus, você me pediria água viva, e ele te daria, e eu te daria. Então, ela teve um encontro com Jesus, ela saiu satisfeita, recebeu a água viva do Salvador, e o Salvador ficou satisfeito fazendo a vontade de Deus, né? Essa era a vontade de Deus, quando ele falou assim, uma comida tenho para comer, e vós ainda não conhecestes. Essa era a comida que Jesus estava falando para eles, era você dar vida, você dar água viva para uma pessoa, água da vida, ela receber. Essa é a vontade de Deus, é transmitir, é trazer cura, é trazer libertação, é trazer salvação, né? Então, Jesus ficou satisfeito fazendo a vontade de Deus, ao satisfazer a pecadora. Essa é a vontade de Jesus. A comida que os discípulos não conheciam, né? Satisfazer a vontade de Deus era trazer vida, era trazer salvação, era trazer cura, né? Então Jesus estava falando para eles. E dizia então os discípulos uns aos outros, terias porventura alguém trazido de comer? Eles ainda não tinham entendido o que Jesus tinha falado. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, né? Então, a vontade de Deus era que realizasse, não que ele não precisaria de comer, mas porque ele ficou satisfeito. Jesus, naquela hora que aquela mulher largou o cântaro, que ela foi mudando a vida dela, que ela se desprendeu de toda a vergonha, né, de toda a rejeição. Jesus estava mostrando ali, tem muito significado esse texto, mas Jesus foi mostrando que eles não falavam um com o outro, que os samaritanos não falavam com os judeus. Então Jesus foi libertando aquela mulher e ele estava satisfeito. Ele viu que realmente ela absorveu o reino de Deus, né? E ela saiu, largou o seu canto, trouxe muitos homens daquela cidade e aí passou a falar de Jesus, né? E muitas pessoas se converteram, né? Ao ouvir o que Jesus estava falando mesmo.
viram Jesus através daquela mulher. E a gente vê, né, os discípulos já estavam um tempo já com Jesus, né, andando com Jesus, e eles não tinham ainda percebido, né, não tinha tido esse encontro, essa revelação que essa mulher teve com tão pouco tempo que ela passou com Jesus, né? Sim. Por algumas conversas. Aquela mulher era uma mulher que ela acreditava em Deus, ela queria Deus, mas ela estava sem... Precisava de ter encontro com Jesus. Ela precisava de ter encontro com Jesus e ela acreditava que ela ia conseguir. Sim. E isso foi um marco na vida dela. Quando ela conheceu, quando ela começou a ouvir, ela já foi revelado para ela. Né? A gente vê que ela talvez era uma pessoa envergonhada por toda a situação que ela já estava vivendo, uma pessoa que estava, né, não queria muito aparecer, porque ela saía um horário que quase ninguém ia lá para pegar água, ela estava lá, porque ela não queria que talvez as pessoas vissem ela, ou homem ficasse mexendo com ela, ou alguém ficasse falando alguma coisa. Ela queria ir lá, fazer o trabalho dela e voltar. Mas só que dentro do coração dela havia um clamor pela presença de Deus, um clamor por conhecer a Deus. A Deus. Existia uma promessa em Isaías que viria o Cristo, que viria o Messias, que viria o Cristo, né? E que traria salvação, porque aqui no versículo de João, aqui, ó, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer, e vem a hora quando nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são que os pais procuram. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela falou: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, a promessa lá em Isaías 9, né? Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo. Né? Então, era essa promessa que ela estava esperando para a vida dela. E quando ela reconheceu Jesus, ela largou o cântaro e ela se desprendeu de tudo, da vergonha, que ela não queria que ninguém visse ela, e foi falar, e foi à cidade e trouxe um monte de gente para mostrar o Jesus. E Jesus aqui, ele ficou satisfeito com aquela mulher. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Deu resultado, né? Houve libertação. Então, e os discípulos queriam que ele comesse, e Jesus queria que eles vissem isso. Eles queriam que eles vissem que esse era o chamado, né? Que a vontade de Deus é muito mais satisfatória do que você comer um prato de comida muitas das vezes, né? Então, Jesus estava falando, disse-lhe: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. No versículo 35 ele fala assim: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quer dizer, já estão maduros para a ceifa. É tempo de colher, né? É tempo de colher. Nós estávamos aqui anotando essa parte B, né? Que fala assim, Jesus falou: levanta os olhos e vede o campo, já estão branco para a ceifa. Jesus queria dizer que os campos estavam vastos de pessoas para serem saciados com água da vida e que eles não estavam vendo, né? Eles não estavam vendo isso. Jesus falou assim: erguei os olhos, ergue os olhos. Olha, os campos já estão brancos, já estão maduros para a ceifa. Mas eles não estavam conseguindo ver. Os campos estavam cheios de pessoas, né? Que Jesus quis dizer no mundo espiritual. Porque eles não conseguiam ver porque os seus olhos estavam voltados para si.
Eles estavam de olhos baixados, eles estavam olhando para eles, para a vontade deles, para a necessidade deles, porque eles queriam comer, porque eles estavam preocupados com a comida, porque eles queriam chegar no objetivo que era outra cidade. Eles não queriam parar ali, eles queriam ir direto, eles não queriam, né? E Jesus não, ele era necessário parar em Samaria, porque aquela vida ia receber a água viva, né? Ia receber a água da vida. Jesus sabia que ali naquele lugar ia uma mulher ali que estava clamando há muitos anos já, né? Por socorro, por conhecer a Deus, por querer mais de Deus, né? Ter Amém. Essa revelação de Deus na vida dela. Verdade. Então, Jesus falou, porque os olhos deles estavam voltados para si mesmo e não para as vidas, né? Eles ainda não conheciam, né, essa vontade de Deus, né? Essa importância que Jesus falou aqui, ó. Existe uma comida para comer e vós não conheceis ainda. Vós não conheceis ainda, né? A minha vontade, por isso que Jesus falava tanta vez, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, porque o mundo espiritual, né, as pessoas precisam ser libertas. Jesus olhava as coisas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, né? Os campos já estão brancos. Os discípulos, eles não estavam conseguindo ter essa revelação de Jesus falar, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. O discípulo não estava se preocupando em saber quem tinha enviado Deus, que é Jesus, né? Eles precisavam de saber, porque se Jesus tinha vindo de algum lugar, eles precisavam de Jesus queria que eles fossem para aquele lugar que ele, o Pai enviou ele, né? E isso, né, os discípulos ainda não estavam entendendo. Eles ainda não tinham comido da comida, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles ainda não tinham sido revelados. E Jesus estava mostrando aqui, né, o chamado. Então Jesus falou, levanta os seus olhos. Os campos já estão brancos. Essa expressão é o estado em que as pessoas estão. Quer dizer, os campos estão brancos, estão maduros. É a expressão de como as pessoas estão, né? Muitos estão vivendo os seus últimos dias nessa pandemia, né? Quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas já se foram, né? Têm vivido os seus últimos dias e precisam urgentemente de água da vida. Outros já sofreram tanto com o pecado que estão apenas aguardando alguém que lhe leve a uma mensagem de esperança. Mas como podemos ver os campos olhando para nós mesmos, se não temos tempo para satisfazer a alma sedenta do pecador pela palavra da água da vida? Como podemos experimentar o verdadeiro alimento que vem de Deus quando não fazemos a sua vontade? No versículo 36 diz que o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se alegrem, né? É o que diz aqui, ó. Então Jesus falou, ergue os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesoura, quer dizer, junta tesouro, o seu fruto para a vida eterna. E se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro um ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro, né? Então, tanto que semeia, que é Deus ele tem semeado, né? Deus tem semeado nos corações. O reino de Deus é chegado, né? O reino de Deus está entre nós. E Deus, ele tem semeado. A palavra de Deus, ela é lançada todos os dias. Todos os dias. A palavra de Deus é uma semente, ela tem sido lançada nos corações, né? Então, ele é o que semeia. E Jesus fala aqui, ó, que eu vos enviei para ceifar
o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Quer dizer, outros trabalharam é o Espírito Santo, né? É Jesus que veio a este mundo, é Deus que tem dado a semente ao que semeia, né? Então, como você vai agir diante desse campo? Como é que nós temos agido diante desse campo? Como é que nós estamos agindo? Para quem nós temos olhado, né? Nós temos olhado para nós? Nós realmente temos feito a vontade de Deus? Nós temos feito a vontade de Deus? Né? Será que nós estamos sendo, nós temos sido enviados a ceifar verdadeiramente? Será que nós temos ceifado as vidas? Será que nós temos contribuído com o reino de Deus? Será que Jesus tem olhado para nós como esses discípulos que têm se preocupado com a comida, com a bebida, com a sua vontade, olhando para si? Mas Jesus está dizendo para nós, né? Jesus está falando assim, erga os olhos, pare de olhar para você, para a sua vontade, para a sua vida, né? Olha, os campos já estão brancos, as vidas estão esperando, né? As vidas estão esperando, né? Que alguém leve. Em Romanos, eu anotei aqui, em Romanos 8,19 diz assim, porque a ardente expectação da criatura, olha só que a palavra fala, porque a ardente, quer dizer, alguém está ardendo, né, desejando, expectação, quer dizer, espera, né, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, né, a criatura, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deus, ele tanto age através do Espírito de Deus, porque nós vamos até ler uns versículos, Deus, ele até age, tanto age pelo Espírito de Deus, como ele também age através das pessoas, através dos discípulos. Jesus queria mostrar o chamado, né? Ele estava identificando o chamado dos discípulos. Ele estava trazendo os discípulos a identificação do chamado. Ele estava chamando os discípulos a abrir os olhos para aquilo que Deus tinha para eles. Ele estava ensinando, ele estava discipulando, né, os discípulos. E quando Jesus viu a necessidade daquela mulher, a maneira que ela se encontrava, Jesus ficou satisfeito dela ter saído dali, abandonado o seu canto, a sua vergonha, a sua necessidade, em busca ela ter mudado, ter transformado a vida daquela mulher, né, mãe? Aquela mulher, ela entendeu o que Jesus, a proposta, e esse encontro que ela teve, ela recebeu algo especial no coração dela. Ela não, os discípulos não tinham entendido, né? Porque se cada um discípulo tivesse entendido mesmo que o chamado que Jesus tinha para ele, né, eles não estariam ali preocupados com ir buscar comida ou se preocupados com um alimento natural, né? Porque o que acontece hoje em dia é a gente se preocupar muito com o nosso natural. Consigo mesmo. Com a gente, com nossas preocupações, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa vida, com o nosso bem-estar. Então a gente se preocupa muito com a gente mesmo. E pouco a gente se preocupa com o reino de Deus. Com olhar, né, levantar os nossos olhos e ver as pessoas, a necessidade, né, da humanidade, de Deus, né? E o ceifar, né? Jesus fala ceifar. A ceifa já está pronta, né? Os campos já estão prontos para a ceifa. A gente ceifa, né? Fala-se de morte, né? Morte para o reino, para o mundo e viver para Deus. As pessoas estão prontas para parar com uma correria que elas estão e viver para Deus. O que aquela mulher fez? A partir daquele momento, ela largou a vida dela passada, foi
e ela começou a viver para Jesus. Ela, naquele momento, ela já largou tudo que ela estava fazendo, até o canto que ela estava para buscar água, e ela já foi direto anunciar a Deus, né? Anunciar a Jesus que estava ali. Então é isso que está faltando em nós, né? Deus, ele vai dar oportunidades, né? Esses dias, né, uma pessoa pediu para a gente ir até a casa dela. Deus vai dar oportunidades. É notório o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem agido nos corações. E aí, uma pessoa pediu para a gente cortar o cabelo da sua mãe, né? E não deu para a gente numa semana. Quando foi 2 dias depois, o Espírito Santo trouxe meu coração. Opa, se lembra que vocês tinham marcado de ligar para fulano para poder cortar o cabelo? Então, você precisa ir lá. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, vocês vão cortar o cabelo. Mas vocês não vão somente cortar o cabelo, vocês vão orar por essa mulher. Vocês vão orar por essa senhora. O Espírito Santo começou a falar. Porque ele falou assim, que essa mulher estava acamada, né? De 90 e poucos anos. E aí o Espírito Santo falou assim, não, você não vai somente cortar, vocês vão orar por ela, vocês vão levantar um clamor por ela. E aí nós chegamos na casa, nós não conhecíamos a mulher. Falei, amor, nós precisamos ir cortar o cabelo daquela mulher. Nós precisamos lembrar, nós tínhamos até esquecido, mas o Espírito Santo lembrou. E aí a gente chegamos nesse local. Eu falei pro filho dela, né? Nós não conhecíamos, ela quase não ouve muito, tem que falar muito gritando perto dela. E aí eu falei pro filho dela, falei assim, o Espírito Santo falou para mim, Deus falou para mim, que nós não vamos só cortar o cabelo da sua mãe, nós vamos orar por ela. Você vai deixar, né? Sua mãe vai aceitar a oração? E ele falou assim, não. Aí ele conversou com ela aceitou a oração e falou assim, não, com certeza você pode orar. E aí eu fiquei satisfeita, porque aí eu me ajoelhei do lado dela, ela estava sentada na cadeira, eu de máscara, né, a gente já tinha se higienizado tudo, eu estava de máscara, eu coloquei minha cabeça do lado da dela e comecei a levantar um clamor e a orar, nós começamos a orar por ela, e nós saímos de lá satisfeitos, porque nós obedecemos a Deus. Deus tinha colocado no nosso coração e nós obedecemos aquilo que Ele falou. Então, há uma oportunidade. E ele recebeu com tanto amor, que depois ele falou, não, vocês vão tomar um café, vocês vão ficar aqui. Aí ele já tinha confessado que ele estava vendo as lives, e falou assim, nossa, vocês, a live, que ele estava vendo as lives da igreja. Então, Deus, ele tem agido, né? Deus, ele tem preparado. Os campos estão maduros, Deus tem preparado, a gente não tem que temer. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aqui, eles faziam acepção de pessoas. Os judeus, que era o povo de Deus, o povo de Israel, não falavam com os samaritanos. Existia aqui uma intriga. E a gente não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos falar assim, esse não quer, esse daqui é drogado, esse daqui é alcoólatra, esse daqui talvez seja dentro da sua casa. Você fala, esse aqui não tem mais jeito, né? Não. O Senhor Jesus, ele quer resgatar, nós precisamos profetizar. Tem coisas que já, aquela mulher largou o cântaro já, mas tem coisa que é um pouco mais a longo prazo. Eu lembro que a minha família demorou um tempo para ela se converter. A minha família toda estava numa religião horrível que eu não posso falar para vocês que a minha família fazia. Mas eu comecei a buscar a Deus, a minha família, eles foram se convertendo aos poucos, né? Eles foram se convertendo, foi uma coisa de um pouco mais a longo prazo, mas Jesus converteu a cada um. Todos estão servindo a Deus. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas, nós precisamos falar do amor de Deus, né? E Deus, ele tem agido, né? E através, né, nós precisamos de entender o nosso chamado, né? O chamado de cada um para aquilo que Deus chamou. Para que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu somente para nós ir na igreja, levantar nossas mãos, adorar. Ou nem ir na igreja, né? Às vezes as pessoas elas acham que elas foram chamadas
para ser salva, para aceitar Deus. Elas falam, já tenho Deus, e elas não querem ir para a igreja, não querem servir, né? Não querem anunciar, não querem viver o reino de Deus, não querem aprender, não querem ser discipulado. A igreja tem algumas regras e muita gente não quer. Tem algumas regras para poder colocar tudo em ordem. E muita gente algumas pessoas não aceitam essas regras. Elas querem fazer a vontade de Deus, mas do jeito delas. Não pode ser assim. E a regra é a palavra de Deus, né? Então, como a palavra de Deus tem ordem e decência, então a igreja também tem que seguir os padrões da palavra. E aí é onde que muitas pessoas não bate, vai em uma, vai em outra, vai em uma, vai em outra, mas precisa de entrar de acordo para que possa a gente se tornar um discípulo do Senhor. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse assim, ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos fazer discípulo. E Jesus, com pouco tempo ali, Jesus já fez aquela mulher um discípulo dela. Aquela mulher se levantou muito rápido. Foi um discípulo que foi levantado ali com poucos minutos, né? Pouco tempo que Jesus conversou com ela. Ela já entendeu a proposta e já foi convidar as pessoas. Ela já se libertou do problema. Ela já se libertou de tantas coisas que ela fez, já reconheceu. Foi algo muito meteoro, assim. Foi meteoro. Tremendo, então, né? Que gostoso isso. Nós podemos ver, né, que os discípulos ainda estavam ali se batendo e não estavam entendendo. Mas nós precisamos de entender, né? O nosso chamado. Para isso nós precisamos, né, buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é o Espírito Santo que vai nos trazer essa revelação, o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas fraquezas, o Espírito Santo vai trazer a revelação da palavra, para que nós possamos, né, entender aquilo que Deus quer falar conosco. Nós precisamos de estar cheio do Espírito Santo. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, escrito, né, tá assim: Deus esquadrinha os corações, né, sonda os corações. Deus sabe o que está no seu coração. Não adianta que nós não podemos esconder alguma coisa. Podemos esconder de alguém, de uma pessoa, de outra, algum segredo dentro de nosso coração. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele esquadrinha o seu coração, Ele sabe o que aconteceu com você quando você era adolescente, quando você era jovem. Ele sabe o que aconteceu quando você era criança. Então Ele esquadrinha o seu coração, sabe o que está passando dentro de você. Por isso que Jesus falou para aquela mulher: você teve 5 maridos. Porque ele sabe, Jesus sabe o que está passando na sua vida, Jesus sabe o que você já passou. Talvez só você sabe do seu segredo, o que você passou, do seu sofrimento, talvez um abuso, alguma situação que você passou. E só você não falou para mais ninguém, mas isso está dentro do seu coração, isso está dentro de você, mas Jesus sabe. Chega diante dele e você vai ver que você vai ser uma pessoa restaurada, como foi aquela mulher samaritana. Isso é porque nós estamos entendendo que o Espírito de Deus ele está trabalhando nos corações, né? Quando Jesus fala que Deus ele é o semeador, né? Quando ele fala que os campos estão brancos, porque Deus está trabalhando. Na verdade, ele fala assim: vocês vão ceifar aquilo que vocês não trabalharam, né? Então, o Espírito de Deus ele está trabalhando nos corações. Ele está preparando, né, os campos, ele está preparando os corações para a ceifa, né? Amém. E Romanos também, capítulo 8, versículo 27,
E aqui, no versículo 27 fala assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus, que o Espírito Santo intercede diante de Deus por nós, pelos santos, pelas pessoas que se voltam para Deus. Então nós, que se voltando para Deus, buscando o Espírito Santo, Deus vai nos ajudar. O Espírito Santo vai interceder por nós, vai nos ajudar a vencer todas as batalhas, todas as barreiras, para que a gente possa viver no Espírito, né? Amém. Então nós vemos o trabalhar de Deus, né? Porque Ele sonda os corações. Ele conhece a mente do Espírito, né? Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe o que está dentro, como foi com aquela mulher. Ele sabe aquilo que estava dentro dela. Ele sabe que o povo de Samaria estava sofrendo, né? Então, o Espírito de Deus, ele tem estado entre nós. Ele está aqui e ele está naquela casa que não recebeu Jesus ainda. Ele está naquele lugar que aquela pessoa não recebeu a revelação ainda, né? Ainda não recebeu a revelação, porque Apocalipse, o pastor Luiz vai ler aqui, que fala que Apocalipse, né? Que Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Então, o Espírito Santo, ele está agindo aqui na minha casa com mais intensidade, porque nós abrimos nosso coração como aquela mulher, mas ele está também naquele local aonde há necessidade dele entrar. Ele está batendo na porta, ele está preparando o campo. Então não existe acepção de pessoas, não existe, nós como discípulos, como pessoas do Senhor, nós precisamos erguer os nossos olhos e ajudar, e profetizar, e clamar, e estender a mão, e falar do Senhor. Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. Ele falou: ide fazer discípulo, anunciar o reino de Deus, né? Nós precisamos anunciar o reino de Deus. O que também a gente precisa de estar ajudando essa pessoa a abrir a porta, né? Porque ela, muitas das vezes, Jesus está batendo na porta dela, mas ela não consegue abrir. Ela não consegue entender. Falta uma revelação. Jesus, sim, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né? Ele está batendo na porta, né? Mas se alguém ouvir e abrir a porta. E aí é onde que entra o discípulo, é onde que entra as pessoas que falam de Deus. Porque ela vai fazer com que essa pessoa, né, entenda mais rápido. Ela vai fazer com que essa pessoa abra essa porta, né, que talvez está dura por causa do pecado, por causa dos vícios, por causa, né, da situação que ela enfrentou, por causa do abuso, por causa de tantas coisas. Ela não consegue mais abrir a porta. Ela não consegue entender qual é a voz que está chamando ela. E muitas das vezes o Espírito Santo, Jesus tenta falar com ela, ela não consegue ouvir. E é onde que entra o discípulo de Jesus. Com amor, às vezes só com oração, às vezes a gente não vai falar. Às vezes vai ser um abraço, uma aproximação, uma bondade, né? Aí a pessoa vai ver Jesus naquele discípulo, né? Então a gente, né? Esse último versículo do Espírito. Daqui a pouquinho nós já vamos estar terminando, né? Mas ainda já tem um versículo, né? O capítulo de João. Nós já lemos de João? Não. Acho que sim. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito os guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciado as coisas que há de vir. Isso que a gente não vai falar de nós mesmos,
mas vamos falar daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Jesus trazia no nosso coração, a revelação. Então, isso é algo especial que Deus, né, tem colocado no nosso coração, porque a gente não está falando de nós mesmos. Nós não estamos falando pelo nosso conhecimento humano, mas nós estamos falando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E Ele tem revelado a nós o que Ele quer fazer algo na vida de cada um, de aqueles que estão ouvindo, do seu amigo, que talvez você sabe quantas pessoas que você sabe que está sofrendo, que está passando por uma tribulação no casamento, financeira, espiritual, quantas pessoas que se manifestam em suas casas, quantas pessoas, né, que se droga, quantas pessoas que usam álcool, que briga, tantas confusões que a gente tem visto no dia a dia, mas Deus quer transformar. Através da sua vida, Deus quer entrar nessa casa. Sim. Que se encontra, né, talvez quase separando o esposo de esposa e família sendo destruída. Amém. O Espírito Santo está aí, né? Deus, ele tem trabalhado realmente, o Espírito de Deus tem agido realmente, né? E nós precisamos entender isso, que Deus tem chamado as nossas vidas. Talvez não seja um chamado específico, né, de ser um pastor, mas seja um chamado dentro da sua casa, né? Seja um chamado no seu trabalho, seja um chamado por onde você passar, você anunciar Jesus, você falar do amor de Cristo, né? Nós não deixamos nunca de falar, nós sempre falamos do amor de Cristo, nós falamos da palavra de Deus, de como Deus age, e as pessoas, elas já sabem, elas às vezes querem conversar, querem saber a nossa opinião, né? A gente não tem vergonha, a gente insiste. E muitas vidas já têm sido transformadas, mesmo sem estar ali recebendo o chamado do ministério dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, porque nós somos chamados para estar no meio do corpo de Cristo. Fomos chamados para estar junto com a igreja, servindo ao Senhor, né? Mas essas pessoas, a gente já tem visto a transformação delas estarem conosco, de andar conosco. Nós sabemos que no seu devido tempo, ela vai, como essa mulher, elas têm a promessa, elas têm ouvido falar de Deus, mas elas vão ter um encontro real com Jesus. Amém. Nós vamos orar, nós queremos agradecer você que participou, e você que vai estar compartilhando, você que está envolvido, e na igreja, você que tem feito diferença no reino de Deus, que você seja muito abençoado. Sim. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ser usado muito por Deus ainda. Amém. Que Deus possa fazer com que você arraste milhões de pessoas para Deus, para o reino de Deus. Amém. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão importante. Nós queremos te louvar, Senhor, e pedir a Ti, Pai, que o Senhor, meu Deus, abra os olhos do nosso coração. Sim, que nós não viemos estar parados sem entender, meu Pai, a proposta que o Senhor apresentou para nós, o plano que o Senhor tem para nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, ser como aquela mulher que muito rápido entendeu o teu plano, entendeu que era Jesus, que era o Senhor, e que a gente vinha ter disposição, como, meu Pai, aquela mulher samaritana que deixou de fazer aquilo que ela estava fazendo, deixou o seu canto, deixou aquela coisa preciosa que ela tinha de carregar a água para levar à sua casa. E ali, Senhor, ela foi fazer discípula, ela foi falar do teu reino, ela foi falar de Jesus, era o Filho de Deus, que ele veio para mudar a situação, para transformar a vida daquele povo.
E ali, Senhor, muitas vidas chegou a Ti, muitas vidas se converteram, muitas vidas acreditaram em Jesus. Sim. E assim, meu Pai, nós queremos que a nossa vida desperte para o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor. Desperta cada um de nós, Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou. Revela, abre os nossos olhos espirituais, porque nós queremos que os nossos olhos espirituais é que nós vamos ver os campos, Senhor, as vidas que tem, meu Pai, sofrido, as vidas que estão, meu Pai, necessitada de encontrar o Senhor, de ter esse encontro com o Senhor, as vidas que estão, meu Pai, talvez vivendo os últimos dias da vida dela. Nós queremos que o nosso ser, que a nossa vida, meu Pai, anuncie essas vidas, para que ela venha, o nome dela venha estar escrito no livro da vida, Senhor. Sim. Senhor, nós, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu poder em cada bairro, aonde essa pessoa está ouvindo, na casa dela, Senhor, a pessoa que ouvir essa live, que o Senhor possa entrar nessa casa, o Senhor possa transformar essa vida, o Senhor possa, meu Pai, ouvir o clamor dessa pessoa que já faz anos que ela clama a Ti pelo socorro, faz anos que essa pessoa tem chamado pelo Teu nome, tem, meu Pai, desejado conhecer a Ti, tem desejado ouvir a Tua voz, que o Senhor possa, meu Pai, trazer essa revelação ao coração dela, que ela possa ouvir a Ti, que ela possa entender, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para ela venha acontecer, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa, meu Pai, cada vida, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe, até domingo. Até domingo, nós vamos estar ali na igreja, né, às 18 horas, que você possa estar junto conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no coração. Amém.